aleluia, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue no coração de cada um de vocês. Vocês estão alegres? Fala a verdade, sexta-feira, dia para você estar descansando em casa. Você está aqui e ainda está alegre? Fala a verdade, o mundo não pode entender isso, pode? Os caras são doidos, né? Agora, qual é a frase que a gente diz todos os dias aqui? Você crê nisso? Isso é uma declaração profética. Você está liberando uma palavra. O mundo está em crise, mas eu, você, nossa família, nossos negócios e a nossa igreja está em? Aleluia! Você pode aplaudir e glorificar o Senhor? Pode assentar-se, querido. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Eu acho que o pessoal ficou com medo, porque eu falei que eles iam sair daqui hoje grávidos. Teve uns homens aí que falaram, não, eu não vou de jeito nenhum, né? Tem uns caras que ficaram, mas se você está em casa assistindo, vai ficar grávido do mesmo jeito, amém? Amém? Oh, aleluia! Quantos querem engravidar dos sonhos e projetos de Deus para a tua vida? Você quer mesmo, meu irmão? Deixa eu falar. Ontem nós falamos como ressuscitar sonhos, projetos, e eu disse no final, né? A verdade é que tem muita gente que não sabe nem gerar o seu sonho. E eu vou dizer por que hoje. Você vai entender hoje por que às vezes eu não consigo gerar na mesma dimensão de Deus. É como se Deus estivesse falando num... por exemplo, obrigado, querida. Deixa eu te falar. Aqui em São Paulo tem rádio evangélica? Tem? Tem. Qual? Agora que eu estou em Goiânia. 101, o quê? 101.3. Vamos lá. 101.3. Se você colocar 101.1, pega. Se você colocar 101.5, pega. Mas está tão próximo, não é verdade? Às vezes eu penso que Deus está falando numa dimensão. E às vezes até a gente está próximo, mas nós estamos falando em outra. O que eu queria fazer hoje é alinhar a sua motivação, a perspectiva, a mesma de Deus, amém? Vocês querem? Vamos para a palavra? Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 15. Gênesis, capítulo 15. Aleluia. Vamos lá. Diz assim: depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Amém? Acharam aí comigo? Então eu vou repetir. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Vamos lá. Deus está falando com Abraão aqui através de quem? Gente, vamos combinar um negócio aqui no começo da palestra. Eu pergunto, vocês respondem. Não? Não? Tem uma rebelde aqui, pastor. Olha aqui, olha, como é que pode? Tirando a irmã que é rebelde aqui, os outros concordam. Amém? Brincadeira. Vamos combinar? Eu pergunto, vocês respondem? Sim? Amém? Então vamos lá. Deus está falando com Abraão aqui através de quem? Quem falou visão? Olha, glória a Deus. É a primeira vez, acho que eu prego essa mensagem, que alguém fala visão. Porque todo mundo fala assim, através do Espírito. Não é através do Espírito. Não sei, pastor. Como não sabe? Está escrito aí. Por que eu estou falando? Ele falou em visão. Ou seja, ele não falou através de ninguém. Eu perguntei, através de quem ele falou?
de ninguém. Deus falou diretamente com Abraão em visão. Amém? Em visão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós recebemos uma palavra profética. Não que eu não creia em palavra profética, não, pelo contrário. Meu irmão, então, às vezes o pastor libera uma palavra aqui, às vezes você está lendo um livro, e Deus fala com você, não é? Mas muitas vezes quando você recebe uma palavra profética vinda através de alguém, né? Uma palavra de Deus vinda através de alguém, às vezes essa pessoa é íntima sua, ela te conhece seus problemas, suas lutas, então ela dá a palavra de Deus, e às vezes ela dá uma palavra dela também, né? Ela diz o que ela gostaria que acontecesse. Aí você fica na dúvida. Isso é de Deus? Ou isso é do profeta? Aí você fica na dúvida, né? E quantas vezes, né, a gente toma como de Deus e lá na frente você descobre que não era só do profeta, era um desejo dele, né? Eu estou falando isso aqui, por quê? Porque nesse caso aqui não tem como. Nesse caso, é Deus falando diretamente com Abraão, e ele sabia que era Deus. Eu quero deixar isso bem claro. E o que Deus fala com ele? Olha o que Deus diz para ele. Experiência do próprio Deus falando com ele essas coisas. E vamos ver como Abraão reage. Olha lá. Então disse Abraão: Ah, Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha como Abraão recebe uma palavra dessa. Não tenha medo, eu sou teu escudo, eu vou dar mais do que você imagina. Ah, Senhor, o que o Senhor vai me dar? Que filho, que escudo, que nada. Ele estava assim, sabe por que Abraão está desse jeito? Porque não era a primeira vez que Deus falava com ele. Se você voltar a página aí, no capítulo 12, você vai encontrar a primeira vez que Deus fala com Abraão. Você vai encontrar, essa não é a primeira, essa já é a segunda vez. E o que Deus tinha falado na primeira? Ele disse: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande. Deus tinha prometido a Abraão uma grande nação. Ele fala: vou te abençoar, vou agradecer teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações ou famílias da terra. Deus tinha enchido Abraão de promessa, mas a principal: eu vou te dar uma nação, uma descendência. Irmão, agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Quando Deus fala com Abraão, a primeira vez, aqui no capítulo 12, ele está dizendo: Abraão, eu vou te dar uma descendência. Quantos filhos Abraão tinha nessa época? Nenhum. E Deus faz uma promessa para ele. E eu pergunto: quantos anos ele tinha? Quantos anos Abraão tinha quando Deus faz a promessa para ele, querido? Hã? Meu Deus. Olha aí no versículo de número 4. Quanto ele tinha, meu irmão? 70. Fala alto aí, gente. 75. E Sara tinha quanto? Meu Deus, como é? Não é possível. Gente, é porque é sexta-feira, fala a verdade. Vocês não sabem quanto, ele tinha 75. Quer que eu prove para vocês que vocês sabem quantos anos Abraão tinha? Quando ele tem o filho, quando Sara, né, tem o filho, né, quando o casal tem o filho, quantos anos Abraão tinha? 100. E Sara tinha quanto? 90. Tá aí, várias pessoas, 90. Quer dizer, quando ele tem 100, você sabe que Sara tem 90. Quando ele tem 75, você não sabe quanto ela tinha. Ou seja, você acha que essa diferença vai mudando ao longo dos anos, né? Não, agora eu só tenho 5 a mais, agora é 2 a menos, né? Você acha que vai mudando, meu irmão? Essa relação? Ela é direta. Então, se ele tinha 75, ela tinha quanto? 65. Não é? E com um agravante, ela era
Estéril. Agora, querido, cá entre nós, assim, tem que escolher as palavras para falar o que eu vou falar aqui. Com todo respeito a quem tem mais idade. Eu já estou chegando lá, fica tranquilo, eu fico muito tranquilo por causa disso, que eu estou chegando lá também. Então, mas assim, a quem tem mais idade, né? Assim, com 75 anos, eu não diria que é impossível ter filho. Com as drogas que tem hoje, né? Com os equipamentos, as pilulinhas que tem hoje, tudo bem. Não estou dizendo que é impossível. Mas não é fácil. Vocês estão tão sérios que eu não sei nem como é que eu falo essas coisas aqui. E se você não está entendendo, fica tranquilo. Logo, logo você vai entender. Tá entendendo agora? Eu estou dizendo, não é impossível ter filho. Mas não é fácil. Você imagina, Abraão tem 75 e Deus faz uma promessa de descendência. Meu irmão, você imagina a alegria de Abraão? Meu irmão, ele falou assim, olha, com 75 não é fácil, mas com Deus ajudando. Uau! Abraão se empolgou, meu irmão. Abraão se empolgou. E com a ajuda de Deus, o cara partiu para... Está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Meu Deus, eu não tenho que ficar explicando essas coisas. O cara creu. E dizem as más línguas, que depois que Deus falou isso aqui para Abraão, Sara, cada vez que via Abraão, ela, ó... Porque Abraão creu e ele falou, Deus ajudando é comigo mesmo. E quanto tempo demora para nascer um filho? 9 meses demora para nascer um filho. Só que passaram-se os 9 meses. Passaram-se o ano, 2, 3, 5, 10 anos. E aí nós chegamos no capítulo 15. No capítulo 15, já haviam se passado 10 anos da promessa de Deus para Abraão. Meu irmão, 10 anos depois, Deus vem e chega para Abraão e diz assim, ei, Abraão, não temas, não tenha medo. Ei, eu sou teu escudo, teu grandíssimo galardão. Você entende agora por que Abraão está xoxo, desmotivado? Porque 10 anos depois, agora ele tem quantos anos? 85. Querido, se com 75 não é muito fácil, imagina com 85. Você conhece alguém de 85 anos? Pastor, lá do lado da minha casa, o cara acabou de ter neném, a esposa dele tem 75, ele tem 85. Você conhece alguém assim, meu irmão? Meu irmão, se com 75 não é fácil, imagina com 85. E agora você entende por que Abraão está desmotivado? Ah, Senhor, escudo, galardão. Que escudo, que galardão, o quê? O que eu queria era o filho, e o Senhor não deu. Eu queria uma semente, o Senhor não deu. E quer saber? Antes, ele até, com a ajuda de Deus, ele estava acreditando. Mas agora com 85, Senhor... ele já começa a falar assim, olha, o descendente lá na minha casa é o meu servo, Eliezer. E ele está dizendo, agora só tem um jeito, se eu passar a minha descendência para Eliezer, ou seja, se Eliezer começar a gerar os meus filhos. Olha a loucura, né? E antes era possível, a serva podia engravidar para sua senhora e vice-versa, não é? Então, você entende agora? Ele está dizendo, Senhor, agora não tem mais jeito, não dá mais. Por isso que Abraão está desmotivado, ele tem 85. E Deus vem de novo e faz uma promessa para ele. Quantas vezes Deus vem e nos faz promessas? Mas parece que você já está vacinado de outras vezes que Ele também falou. E você diz, Senhor, de novo. Você responde exatamente igual Abraão. O Senhor está falando isso de novo. Senhor, eu já acreditei nessa palavra há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Senhor, quer saber, não aconteceu nada até agora.
Quantas vezes isso acontece conosco? E Deus vem para falar de novo. Ontem nós falamos, né, de sonhos que estavam mortos, sonhos, projetos que estavam como mortos, e Deus dizendo: ei, eu estou aqui, eu posso ressuscitar. Aí você diz: eu já ouvi essa palavra antes. Eu sei, né? Mas depois não acontece nada. Você está exatamente igual a Abraão. Ele está dizendo: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Galardão, escudo, proteção, não sei o quê. O que eu queria era o filho. E o Senhor prometeu. E não me deu. 10 anos se passaram. Agora eu tenho 85. E agora, olha o que é que Deus responde para ele. Olha o que é que Deus responde para ele. Versículo 4. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: esse não será o teu herdeiro. Está falando de Eliezer. Ei, esquece. Eu não estou falando de Eliezer. Ele não vai ser o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro. Você consegue entender isso aqui? Meu irmão, quando você vai estudar isso aqui no original, quando ele diz aquele das tuas entranhas sair, no original, a palavra correta equivale assim: aquele que for gerado no seu coração. Olha só. Essa palavra sair das suas entranhas significa aquele que for gerado no seu coração. Querido, onde uma criança é gerada? No ventre. Amém? Mas ele está dizendo: quando você gerar no coração, aquele que você conseguir gerar no coração, esse será o seu herdeiro. Ele está dizendo: Abraão, esquece Eliezer. Eu não fiz promessa para Eliezer, eu fiz promessa para você. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Abraão, o que eu prometi a você há 10 anos atrás, ainda está em pé, ainda está valendo. A minha palavra não volta atrás. Eu disse que te daria uma descendência, eu disse que te daria um filho, e eu vou te dar um filho. Não tem nada a ver com Eliezer. E agora Deus vem e explica para ele por que o filho não nasceu. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: mas aquele que das suas entranhas. Ou seja, ele está dizendo assim: quando você conseguir gerar no seu coração, esse filho nasce. Meu irmão, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Deus está dizendo a Abraão: o filho não nasceu até agora. Não é por minha causa. É por sua. Foi você que não conseguiu gerar. Você não conseguiu gerar no seu coração o filho. Como assim, pastor? Gerar no coração? Vamos lá. Didaticamente, vamos lá. Quando um homem se une a uma mulher, estou falando para gerar filhos, amém? Para conceber filhos. Meu irmão, quando ele se... O espermatozoide tem que atingir o óvulo na mesma dimensão, no mesmo canal. Está entendendo o que eu estou falando? Se tiver um desvio, se a mulher tiver um desvio, né, esse espermatozoide não se encontra com o óvulo e não vai haver geração de vida. Não haverá geração de vida. Está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Quantas vezes Deus fala conosco? Deus fala conosco. Nos dá uma palavra profética. Mas muitas vezes eu não estou na mesma dimensão de Deus. Eu não consigo gerar o milagre na mesma dimensão. Deus está falando numa dimensão e eu estou em outra. Vamos lá, eu vou tentar te explicar. Eu falei ontem, né? O pastor está pregando aqui sobre a compra da casa própria. Querido, ele está dizendo aqui: eu creio que Deus quer que cada um de vocês tenha a sua casa própria e tal. E no final ele ora e faz aquela declaração profética que nós falamos ontem, né? Ele faz a declaração profética e aí a Bíblia diz que Deus tem o melhor para nós, sim ou não?
Você crê nisso? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus tem o melhor para você. Você acredita que Deus tem o melhor para você? Os pensamentos de Deus são diferentes de nós. Ele tem o melhor para nós. Então, quando você está falando em casa, e você está orando e profetizando a tua casa, o que Deus está pensando a teu respeito? Poxa, ele realmente precisa de uma casa, ela precisa de uma casa, né? Eles têm 2, 3 filhos, né? Precisa de uma casa com 2, 3 dormitórios, pelo menos uns 2 ou 3 banheiros, não é? Deus está pensando nisso. Aí Deus diz assim: eu sei, lá perto da casa dele, no bairro que ele mora, numa esquina lá, acabaram de construir um sobrado muito bonito, né? O sobrado tem uma sala enorme, assim, no final é a cozinha, e lá em cima tem 3 quartos, cada um com suíte, 3 suítes. Puxa vida, essa é a casa certinha para eles, essa casa que eu quero dar para eles. Deus quer te dar Você crê nisso, né? Mas você que está orando, quando você está pedindo a casa, o que você está pensando? Oh Deus, eu estou falando assim em casa, mas quando eu falo casa, eu queria que o senhor entendesse: Deus não é nem assim, nenhuma Brastemp, não. Deus, assim, Senhor, um quarto de cozinha, uma edículazinha, um barracãozinho. Deus, qualquer coisa, o que eu quero é sair do aluguel. Deus, se o senhor me der qualquer coisa, tá bom. Meu irmão, Deus, vou mais longe ainda. Tem gente que ainda dá o endereço para Deus. Deus, olha, Deus, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Sabe lá na rua da minha mãe, na casa da minha mãe, onde a minha mãe mora? Então, conta umas 4 casas assim depois, 4 terrenos. Tem um terreno lá, parece um terreno baldio, né? Mas não é baldio, não. No fundo tem um barracão. Tem um barracão lá. Velho, não tem nem porta, né? Mas isso não tem problema, né? Minha mãe tem uma porta velha lá. Ela falou que se eu comprasse aquele terreno lá, ela me dava aquela porta. O mato que está na frente, Senhor, eu mesmo vou carpir. Oh Deus, se o Senhor me der aquela casa, Senhor, vai ser uma bênção tremenda. Deus está pensando naquele sobrado de sala, cozinha e 3 suítes, e você está pensando na casa, né? Naquela casa na rua da sua mãe, de sem porta, tudo cheio de mato. Deus está falando numa dimensão, e você está falando aqui numa outra dimensão. E eu pergunto: quando é que o Espírito de Deus vai se unir ao seu espírito para gerar vida? Nunca. Por exemplo, ele está falando do carro, né? Ele está falando do carro. Então, gente, eu creio que Deus quer dar um carro novo para cada um de vocês aqui. E vamos levantar, vamos orar e tal. E você meu irmão, aí Deus quer te dar o melhor, amém? Então, eu pergunto: qual é a melhor marca de carro? Honda. Eu também gosto muito. Qual a melhor marca de carro, querido? Como é que é mesmo? Ferrari. Uau! Olha aí agora. Ele chutou o pau da barraca agora, hein? Glória a Deus, hein? Humilhou o pastor agora também, né? Olha, Ferrari. Agora posso falar uma coisa? Não é nenhuma dessas que vocês falaram aí. Nenhuma. Melhor marca de carro é carro 0 quilômetro. Amém ou não? Melhor marca de carro 0 quilômetro. Meu irmão, vamos lá. Imagine que você tem um depósito de material. Depósito de material para construção. Tá? Deus te dá uma Ferrari. Aí você chega lá, o cara liga pedindo meio metro de areia, meio metro de pedra, 10 sacos de cimento. Aí você fala: cara, enche a Ferrari lá para mim, carrega lá que eu vou fazer entrega. Você precisa de uma Ferrari, meu? Não! Você precisa de uma caminhonete, um caminhão, mas novo, 0, com direção hidráulica, ar-condicionado. Não é isso que você precisa? Se esse é o melhor para você, é isso que Deus quer te dar, amém? Está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, imagine que você é um vendedor. Você precisa de um carro econômico, carro 1000, mas 0, completo, ar-condicionado, direção, tudo que tem
direito. Amém? Deus quer te dar o melhor. Irmão, se aquela casa é o melhor, é isso que Deus quer te dar. Está entendendo o que eu estou falando? Meu irmão, mas Deus está falando lá sobre te dar o melhor carro, amém? Agora, Deus está pensando no caminhão, no carro zero, né? No carro. Mas e você que está orando? O que você está pensando quando você fala carro para Deus? Ô Deus, quando eu falo carro, eu queria que o senhor entendesse. Carro, senhor, um carro, um negócio simples, sabe? Deus. Lembra que eu falei para o senhor daquele terreno que tem na rua da minha mãe? Então, na mesma direção, na rua de trás, se o senhor for lá, o senhor vai ver. Tem um Fusca branco, com a porta vermelha. É que o cara bateu, ele não encontrou a porta da mesma cor, ele botou... Mas, olha, os pneus estão assim, tipo Pastor Walter, assim. Mas também não tem problema, porque eu não vou para longe, é só para ir à igreja e voltar. A maquininha do vidro não funciona, mas é do passageiro também, do passageiro não tem problema. Oh Deus, se o senhor me desse aquele carro, Deus ia ser tão... Deus está pensando no carro zero. Deus está pensando no caminhão para você fazer entrega. Deus está pensando no melhor para você. E você está pensando no Fusca branco de porta vermelha, lá atrás da rua de trás da casa da tua mãe. Eu pergunto, Deus está falando numa dimensão e você está noutra. Quando é que esse milagre vai acontecer? Nunca! Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Um dia eu estou pregando numa igreja, a uns 150 quilômetros para cima de Goiânia. E quando nós chegamos lá, já estava escuro. E na porta da igreja tinha um irmão, o irmão da igreja, vendendo, sabe aquele churrasquinho de gato, sabe? De gato, olha, maldade, né? Tem nada a ver. Estava lá, né? E o pastor virou e falou assim para mim, ei, não quer comer aqui? Imagina, para gordinho você perguntar quer comer, 1h30 de viagem, né? Claro, vamos abençoar o irmão, né? Já pensei em abençoar o irmão, né? E fomos lá, e comemos churrasquinho, tudo bem. Estou pregando essa mesma mensagem lá. E o irmão estava sentado na frente, sentou bem na frente. E eu lembrei dele, né? Do churrasquinho, e eu falei para ele, querido, o que você gostaria que Deus te desse? Meu irmão, para quem tem um churrasco, o que você acha que Deus gostaria de dar para ele? Todo mundo fala, uma churrascaria. Na beira da estrada, né? Lugar para, sei lá, para 150, 200 pessoas, estacionamento para uns 100 carros lá, né? Você imagina isso? E eu perguntei para ele, o que você gostaria? Ele falou assim, pastor, sabe o que eu queria? Se Deus me desse condição de colocar umas rodinhas no meu caixote. Então, pastor, um dia eu ficava aqui, outro dia eu ficava na outra pracinha lá, eu ficava lá na matriz, lá na igreja. Eu falei, meu Deus, Deus quer dar uma churrascaria e Ele quer 2 rodinhas para colocar no carrinho dele, para poder fazer um ponto aqui, ali. Eu fico pensando, quando que esse milagre vai acontecer? Nunca. Deus está falando numa dimensão, e eu estou noutra totalmente diferente. Para que a vida seja gerada, para que o milagre seja gerado, o Espírito de Deus tem que fecundar o seu espírito na mesma dimensão. Você consegue entender o que eu estou falando? Sabe por que muitas vezes Deus está falando para Abraão, ei Abraão, eu prometi a você lá atrás, mas você não conseguiu gerar aqui, ó. Você não enxergou pelos olhos da fé, você não conseguiu gerar. Meu irmão, quando Deus te dá uma palavra, você tem que gerar no seu coração, na mesma dimensão de Deus. Está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Você tem que gerar na mesma dimensão, para que o milagre aconteça. Meu irmão, e posso falar uma coisa? Deus está dizendo para ele, Abraão, eu estou te dando uma chance de você antecipar, porque você sabe que ele tem 85, mas Deus fala com ele aqui e não adianta nada, porque o milagre ainda demora mais 15 anos, ele não entendeu nada que Deus falou com ele aqui. Deus estava tentando diminuir o tempo de espera.
Meu irmão, eu disse ontem, Deus não está pensando em milagre para daqui 5, daqui 10, daqui 20 anos, não, meu irmão. Deus quer te abençoar hoje, agora. Você consegue entender isso? O problema é que Deus está numa dimensão, eu estou noutra, eu não consigo gerar na mesma dimensão de Deus. Aí você vem e diz assim: ô pastor, me desculpa, viu, pastor, mas eu não vou cair nessa não. Sabe por quê, pastor? Eu não vou me empolgar com uma casa que eu não tenho condição de comprar. Eu não vou me empolgar com um carro que eu não tenho condição de comprar. Sabe o que você está dizendo? Exatamente como Abraão. Ah, Senhor, que escudo, Meu irmão, Abraão estava olhando para as circunstâncias, como se Deus dependesse da masculinidade, da virilidade de Abraão, para dar a ele um filho. Você acha que Deus dependia disso, meu irmão? Meu irmão, para Deus, Abraão podia ter com 100, 150, 200 anos, não fazia diferença nenhuma para Deus. Nenhuma. Deus está dizendo: ei, Abraão, não tem nada a ver com Eliezer, eu não vou fazer milagre através de Eliezer, não. Eu prometi para você, e é através de você que eu vou te dar um filho, vai gerar. Meu irmão, às vezes parece que Deus nos faz promessas, e quando a promessa demora um pouco, eu fico tentando ajudar Deus a cumprir a palavra dele, como se Deus dependesse de ajuda nossa para cumprir a palavra dele. Imagine, né, que Deus te prometeu o emprego, e de repente o emprego está demorando. Nós falamos ontem, né, o capacitar-se é você que faz, abrir portas é Deus, e de repente está demorando. Aí você faz como Abraão, talvez até através de Eliezer. Aí você conhece aquele vereador, aquele deputado, né, já quantos empregos fantasma ele já arrumou, né? Um fantasminha mais, um fantasminha menos, também não faz diferença, não tem qual o problema, o que tem? Todo mundo faz. E você começa a tentar ajudar Deus. Abraão vai tentar, olha, se for através de Eliezer, ainda é possível. E Deus diz: ei, esquece isso. Eu fiz a promessa para você. Quantos tem uma palavra profética que ainda não se cumpriu? Eu tenho várias. Ele está dizendo: ei, eu vou cumprir a minha palavra na sua vida, não demora. E ele está dizendo para Abraão: Abraão, eu estou tentando antecipar a tua bênção, mas Abraão não entende. Ele diz: Abraão, se você gerar, o milagre ainda não aconteceu, porque você não conseguiu gerar aqui. Meu irmão, e você pensa que Abraão entendeu? Não, Abraão vai entender isso só lá na frente, 15 anos depois, na verdade 14, né? Quando ele tem 99. Quando ele tem 99, ele entende. E você quer saber? Vai comigo lá para Romanos, capítulo de número 4, a partir do versículo 17. Romanos capítulo 4. Aleluia. Olha aqui, Romanos capítulo 4, versículo 17, diz assim: como está escrito, está falando aqui a respeito de Abraão: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o que vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha só, vivifica os mortos, isso a gente viu ontem. Se está morto, eu trago de volta a vida. Se não morreu, não morre mais. Ele diz: o Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Você entende isso? Ele chama as coisas que não são como se já fossem. Você consegue entender isso, sim ou não? Pela reação de vocês estão assim olhando. Eu vou ter que desenhar para vocês. Eu vou desenhar para vocês. Meu irmão, você consegue entender uma coisa? Que para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Você consegue entender? Para Deus não existe isso. O teu passado está todinho diante dele. Teu presente também está diante dele. Mas teu futuro também está diante dele.
E você não entendeu, tirando o pastor aqui, que está dando glória a Deus. Você não entendeu, né? Você não entendeu, porque se você tivesse entendido, você estava dando pulo de alegria. Você estava glorificando ao Senhor, jogando a cadeira para o alto, fazendo uma festa. Porque quando eu digo que o teu futuro está diante dele, eu estou dizendo, a bênção que você está orando hoje, que ainda não é para você, para ele, já é. Ela já existe, está pronta, feita diante dele. Ele chama as coisas que ainda não são, como se já fosse. Para ele, já é. Amém? O teu milagre, a tua cura, a tua restauração, a restauração financeira, já existe diante dele. Está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Isso é tão tremendo. Você já foi, alguém aqui que já foi comprar um apartamento, e você vai quando ele está na fase de construção, você vai visitar lá o decorado, não é? E quando você chega lá, né, no escritório, tem uma maquete. Você sabe qual é a função daquela maquete? Te dá a noção do prédio. Sabe por quê? Porque na cabeça do arquiteto, tudo aquilo vai ser construído ainda. Mas tudo aquilo na cabeça do arquiteto já existe. Ele enxerga o apartamento, ele enxerga as áreas comuns, as áreas de circulação de pessoas, circulação de ar, tudo na cabeça dele funciona. Já existe. Aquilo é só para você visualizar, porque na cabeça do arquiteto o projeto já existe. Meu irmão, quando Deus te dá uma palavra, o milagre já existe para ele. Ah, Deus. Meu irmão, como eu gostaria que você entendesse isso. Quando Deus te dá uma palavra profética, Ele chama as coisas que ainda, para você, ainda não são, como se já fossem. Para Ele já existe, já é. Teu milagre já está pleno, completo, na mão, diante dEle. Aleluia, Ele chama as coisas que não são como se já fossem. E olha só, olha o versículo 18. Versículo 18. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Olha só, o qual em esperança creu contra a esperança. Meu irmão, olha só. Deus está falando com Abraão, com 85 anos, e ele já desanimado da vida, e Deus fala com ele, e em esperança, ele crê contra a esperança. Na verdade, ele vai acreditar mesmo, com 99 anos, ele já tem 100 anos. Agora, olha só, podia ter acreditado com 75, podia ter acreditado com 85, não, ele espera para chegar até 99. Agora, eu te faço uma pergunta, se com 75, eu disse para você, já não era fácil, com 85, praticamente impossível. Imagina com 99. Você conhece alguém com 99? Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? 99. Você conhece alguém de 100 anos? E a mulher de 90, que acabou de ter filho, você conhece alguém aí? Meu irmão, com 99, vai cair a ficha do cara. Olha só, em esperança ele creu contra. O que é crer contra a esperança? Sabe o que é crer contra a esperança? É quando o médico diz para você, ei, pode levar para casa. Não tem mais nada para fazer. Aí você vem aqui e Deus te dá uma palavra, eu vou curar. Isso é crer contra a esperança. Sabe aquela causa na justiça, que está lá um tempão, e você procura o juiz, e o juiz diz assim, olha, eu não queria deixar você chateado não, mas eu nunca vi ninguém ganhar uma causa dessa. Não existe jurisprudência. Isso aí vai rolar mais uns 20 anos e não vai dar em nada. Aí você vem aqui na igreja e Deus libera uma palavra para você. Eu vou te dar vitória. Isso é crer contra a esperança. Quando todo mundo diz para você, desiste, não dá certo, não tem jeito. E o Senhor diz, ei, eu te dei uma palavra e ela está em pé ainda. Eu te dei lá atrás e ela está valendo ainda.
Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Ele estava lendo ainda. Ei, Deus está dizendo, olha só para aqui, em esperança, creio contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Olha o 19, que eu acho tremendo aqui. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Ele tem 99 anos aqui, depois eu te explico lá na frente. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ei, olha aqui. E não enfraqueceu na fé. Sabe por que muitas vezes nós perdemos a nossa bênção? Porque enfraquecemos na fé. Deixamos de crer. E eu disse ontem, se tem algo que Deus não suporta é incredulidade. Incredulidade é você duvidar da capacidade de Deus de fazer o que Ele disse que vai fazer. E Deus não suporta isso. Agora, Ele não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Você entende o que é isso, meu irmão? Corpo amortecido. Entende ou não? E esse aqui não tem como desenhar. Meu irmão, estamos falando de gerar filho. Gerar filho. O cara tem 99, o corpo está amortecido. Sabe o que é amortecido? Sabe ou não sabe? Pelo menos gesticula a cabeça. Passei, pastor. Meu irmão, o corpo amortecido. Morreu. Está entendendo, meu irmão? O cara tem 99 anos, não tem mais nenhuma chance, e aí o cara resolve crer. Por que não creu com 75? Por que não creu com 85? O cara deixa chegar a 100 anos para acreditar, aí o cara começa a acreditar. Não, e sabe o que aconteceu? Meu irmão, o cara, ele começa a pensar, ei, espera um pouquinho, esse negócio não foi da minha cabeça, eu não pedi nada, foi o Senhor que falou para mim. Ele fez a promessa. Não tem nada a ver comigo, não depende de mim, não depende da minha masculinidade, não depende da minha virilidade, não depende de nada disso, depende dele. E se ele prometeu, eu nem faço ideia como ele vai cumprir, mas isso é um problema dele. E se ele falou, ele vai cumprir. E esse cara, meu irmão, ele resolve crer. Com 100 anos, 99, ele começa a acreditar, ele começa a louvar a Deus. Meu irmão, porque ele descobriu que não dependia. Posso falar uma coisa? Talvez você esteja hoje dizendo assim, pastor, eu não vou sonhar porque, meu irmão, você está que nem Abraão, como se Deus dependesse de quanto você ganha, de que influência você tem, né? De ser filho de quem, de quanto você estudou, não importa, se Deus te deu uma palavra, Ele é responsável, Ele vai cumprir, Ele só quer uma coisa, que você creia. Ontem nós vimos, se creres, verás a glória de Deus. Só isso que Ele quer, que você creia. Não depende, pastor, eu nem vou colocar isso na minha cabeça, porque eu vou ficar sonhando com uma casa. Meu irmão, se você não gerar na mesma dimensão de Deus, não vai acontecer nada. Abraão está numa idade impossível de gerar filho. E ele diz, quer saber? Foi ele que prometeu, não foi? Problema dele. Se ele falou que vai fazer, ele vai fazer. E o cara, olha só, nem para o amortecimento. Meu irmão, Sara tem 90 anos. As regras já foram embora. Meu irmão, você já viu uma mulher com 90 anos ovulando? Meu irmão, ele nem ligou para ele, nem muito menos para o ventre dela. Né? Agora, olha só, versículo 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Quantas vezes nós perdemos a bênção por causa da incredulidade? Mas foi fortificado na fé como? Dando glória a Deus. Anota na tua Bíblia, anota. Foi nesse versículo que Isaac foi gerado. Aí, Isaac foi gerado nesse versículo. Olha, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé como? Dando glórias a Deus. O dia que ele conseguiu gerar aqui, ó. O dia que ele enxergou pela fé Isaac. Meu irmão, o dia que ele, pelos olhos da fé, ele começa a ver Isaac correndo.
Meu irmão, o cara se enche de riso, e o nome Isaac significa isso, significa riso. Meu irmão, ele começa a rir, começa a dar glória a Deus. Ele vê Isaac andando, correndo na barraca, chutando o pau da barraca. É porque era barraca mesmo, né? Barraca de verdade, né? Chutando o pau da barraca lá, andando, correndo, puxando o rabo de camelo, tal. Esse cara, o coração, ele enxerga pela fé, e o coração dele se alegra. E ele começa a dar glória a Deus, ele começa a glorificar a Deus. E eu faço uma pergunta: glorificando pelo quê? Glorificando pelo quê? Porque ele tem 99 anos e Sara tem 89? Sara estava grávida? Não. Ele conhecia algum produto forte bastante para... Não, agora com isso aqui você vai gerar filho. Não tinha nada. A única coisa é que pelos olhos da fé ele conseguiu gerar no seu coração a imagem de Isaac. Ele consegue enxergar. Meu irmão, ele não duvida. Ele não olha mais para as circunstâncias, porque ele não depende de circunstâncias. Pelas circunstâncias ele nunca teria filho. Pelas circunstâncias isso era impossível. Talvez o seu milagre para você, para o seu advogado, para um monte de gente, tira isso da sua cabeça, para com isso, estão fazendo na sua cabeça, e você está acreditando nessas besteiras, nessas bobeiras, para com isso. Todo mundo tentando te desestimular, mas Abraão diz assim: eu não quero saber. E ele começa a dar glória a Deus. E posso falar uma coisa? Depois, se você ler lá na frente, você vai ver isso. Eu creio que é porque Deus o leva para fora e mostra as estrelas. Meu irmão, eu creio que ele começa a dar glória a Deus, e de manhã até a noite ele está dando glória a Deus. Ele sai de manhã, quando ele abre a porta da tenda lá, ele olha para a areia do deserto, ele diz assim: ei, a minha descendência vai ser assim, ó, como os grãos de areia, impossível de ser contado. À noite o cara ainda está dando glória a Deus. Ele olha para as estrelas, ele diz: ei, é assim que vai ser a minha descendência. Olha aí, impossível de ser contada. Meu irmão, o cara creu, ele criou a visão do que ele queria, do milagre dele. Ele gera no seu coração, na mesma dimensão de Deus. E aí Isaac nasce. Olha só, querido. Mas dando glória a Deus. Versículo 21. Estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Ele entendeu, não é por mérito meu, não é por força minha, mas é única e exclusivamente pelo seu poder que opera na minha vida. Você está entendendo isso, meu irmão? O teu milagre pode ser gerado hoje, se você pelos olhos da fé conseguir enxergar e gerar no seu coração. Hoje você pode sair daqui grávido do seu sonho, do seu milagre. Meu irmão, nesse texto, Sara engravida. Meu irmão, e posso falar uma coisa? Parece simples, não é? Eu saio daqui crendo e vai. Parece simples, mas não é não. Raciocina comigo. Deus dá uma palavra, e aqui, quando chega aqui, você vai lá no capítulo 17, e você vai ver que Deus muda o nome de Abraão e depois de Sara. Quando eles entendem isso, quando eles geram, Deus muda. Agora o teu nome não é mais Abrão, é Abraão. Abraão significa o quê? Pai de multidão. E o nome de Sara, ele muda de Saraí para Sara. Sara significa o quê? Princesa. Agora ele chama pai de multidão, 100 anos, e ela com 89, e Deus deu uma palavra e eles passam a crer. Parece fácil, né? Agora a gente creu e agora vai acontecer. Aí imagina que a vizinha, né? Ele mora há 30 anos do lado de uma mulher lá. E de manhã a mulher vem chamar o Abraão. Aí ela bate lá, Sara sai para atender. Aí ela diz assim: eu estou falando isso porque, deixa eu te explicar antes, porque quando Deus te dá uma palavra e você crê, falando na linguagem dos jovens hoje, você vai pagar muito mico, meu irmão, crendo numa palavra que aos olhos humanos parece impossível.
A vizinha dele chega lá, bate na porta, e ela diz assim, eu queria falar com o seu Abrão. E Sara fala assim, Abrão? Tem ninguém com esse nome aqui não. Como não? O seu Abrão, eu moro aqui há 30 anos. Eu chamo ele de Abrão. Abrão não é o nome dele? Não. Ué, e qual é o nome dele? Pai de multidão. Hã? Pai de quê? Pai de... Mas que eu saiba, vocês não têm filho nenhum. Não temos mesmo. Mas e por que esse nome? Por causa dos filhos que a gente vai ter. Ela fala assim, ele tem quanto? Ele tem 100. E assim, eu estou com 90. Não, 89, né? Estou com 89 ainda. E a senhora ainda acha que vai? Claro, lógico. Aí a mulher fala assim, acho que a velhinha, ó. A velhinha ficou doida. Mas eu acho que não pode contrariar. Como é que o senhor falou que ele chama mesmo? Pai de multidão. Então chama ele para mim, por favor. E Sara vira, ô pai de multidão, estão te chamando aqui fora. Tá bom, princesa, já estou indo. Ele chamou a senhora de quê? De princesa. O nome da senhora não é Saraí? Não, meu nome é princesa. Mas por que esse nome de princesa? Já falei, por causa do povo que a gente vai ter. Que povo? Ah, entendi. Ele não tem filho, mas a senhora já tem filho de outro casamento. Ah, agora... Não, nunca tive filho, não. Não tenho filho nenhum. E a senhora disse que está com quanto? 89. E a senhora acha que vai? Claro. Ela fala, acho que os dois piraram ao mesmo tempo. Parece fácil acreditar numa palavra de Deus. Parece fácil viver a palavra, mas não é. Muitas vezes você vai ser confrontado porque recebeu uma palavra de Deus e todo mundo vai dizer, você é doido, para com isso, cara. Estão fazendo a sua cabeça lá, você está aí nessa igreja, e olha o que eles estão falando para você. Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Meu irmão, e um ano depois, Isaac nasce. Você consegue entender isso, meu irmão? Quantos creem que nós podemos hoje? Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado. Vocês me dão mais 5 minutinhos? Só 5 minutinhos? Eu quero explicar para você o que é crer contra a esperança. Tinha uma irmã, há muito tempo atrás, ela recebeu um telegrama, na época recebia telegrama, de que o pai dela, lá no Nordeste, estava nas últimas. E alguém disse, olha, vem rápido, vem de avião, porque senão você não vai ver o pai vivo. E ela não tinha condições, ela foi até a igreja. E quando ela chega na igreja, o pastor está ajoelhado, orando, está intercedendo. E ela chega, pastor, olha, eu recebi isso aqui. E, pastor, a igreja tem condições de pagar uma passagem aérea para mim? O pastor virou para ela e disse, querida, infelizmente não tem. Não tem. Ah, pastor, então não vai dar mesmo. Eu também não tenho condição. Ele disse, mas espera aí, vamos orar. Né? E ajoelharam e começaram a orar. E não demorou muito, o pastor levantou rápido e disse, irmã, levanta aí, vamos passar na sua casa. A irmã faz a mala rapidinho. Ela disse, calma aí, pastor, o senhor não falou que a igreja não tem condições de pagar a passagem? Não, e não tem mesmo. Então, e nós vamos para onde? Nós vamos para o aeroporto. Fazer o quê, pastor? Você vai viajar na companhia tal, no voo tal, número tal. Ela falou, pastor, o que é isso? Irmã, Deus acabou de dizer que a irmã, pastor, o senhor não sabe como funciona. Pastor, passagem aérea é assim, o senhor liga antes para ver se tem assento, não é? Reserva, tudo e tal. E chega. É assim que funciona, pastor. Não dá para chegar na hora e fazer. Irmã, eu sei, mas Deus falou que a irmã vai viajar. Então tá bom, passou rapidinho e foram. Quando chegou lá, ele disse, irmã, senta aqui que eu vou até o balcão rapidinho. Ela sentou ali, ele foi no balcão, ele falou assim, essa companhia tem um voo tal, para tal lugar, tal hora.
Temos sim. Ele disse, então, a senhora tem algum lugar vago? Ela, deixa eu ver, olhou no computador. Olha, infelizmente não. Esse voo especificamente está lotado. É mesmo, tem certeza? Porque sempre sobra um voo. Ela falou, esse aqui não tem. Certeza absoluta? Tem. Ela falou, então tá bom. Ele voltou lá para a irmã. E a irmã disse, e aí pastor, tem lugar? Ele disse, não, o voo está lotado. Ela disse, eu falei para o senhor que não é assim que funciona, que a gente tem que fazer reserva, então vamos embora. Não, irmã, senta aí e espera. Espera o quê? O voo. Que voo, pastor? O senhor acabou de falar que não tem. Eu sei, mas não fui eu que falei, foi Deus. Aí Deus disse que a irmã vai nesse voo. Ela falou assim, acho que o pastor está orando demais. Acho que ele esse negócio está afetando a mente dele. Aí passou um tempo, né? Aí começa, né? Última chamada. Quem está acostumado a voar, assim, tem a última chamada, a última chamada, a última chamada, a última chamada e a última chamada, né? Então, depois da última, ele virou e foi lá. Ele chegou, escuta, o pessoal já entrou, né? Então, ela falou, o senhor de novo, né? Ela falou, eu de novo. Você poderia verificar se todos os passageiros vieram mesmo, se não sobrou pelo menos uma cadeira vazia, uma poltrona vazia? Querido, não tem, por favor, dá uma olhadinha. Ela disse, olha, todos os tickets estão na minha mão, o voo está completo. Certeza, porque sempre falta alguém. Não tem, já foi todo mundo. Tá bom, então, obrigado. Aí ele volta e a irmã, e aí pastor, tem? Ele falou, não, o voo está lotado. Eu falei para o senhor, nós estamos perdendo tempo aqui, nós só estamos perdendo tempo, vamos embora. Não, irmã, senta e espera o quê, pastor? A irmã vai nesse voo. Pastor, já entrou todo mundo. Pastor, já fecharam a porta, né? E nisso que ele está discutindo lá, o avião começa a taxiar. Pastor, olha lá, o avião está taxiando. Pastor, dá para a gente ir embora? Não, irmã, senta e espera. Pastor, espera o quê? Esse avião vai voltar daqui 3 dias, pastor. Ele vai fazer a rota toda, vai voltar daqui 3 dias. Irmã, Deus disse que você vai nesse voo. Pastor, mas o avião está taxiando. Nisso o avião vai até o final da pista, corre. Pastor, o avião partiu. A gente pode ir embora agora? Não, irmã, senta e, pastor, tem alguma coisa errada. Pastor, não é possível. Pastor, o avião foi embora. Já partiu. Eu sei, irmã, mas Deus disse que você vai nesse voo. Ela falou, não, o pastor está doido. Passaram-se uns 10 minutos no serviço de som do alto-falante do aeroporto. Alguém diz assim, o voo tal, para a cidade tal, com problemas técnicos, está retornando ao aeroporto. E o avião desceu, taxiou, voltou. Eu falei, espera aí, irmã, que eu vou lá perguntar. Aí ele foi lá, a mulher, de novo, senhor? Sou eu, de novo. Então, o avião voltou, né? Falou, voltou, está com problema técnico. Então, você poderia verificar se tem algum assento vago. Eu já vi isso, querido. Eu já falei para o senhor, não tem nada. Mas não custa nada. A senhora falar com o piloto, fala pelo rádio, né? Pede para a aeromoça fazer uma inspeção em loco lá, para olhar, né? Dar uma volta lá. De repente tem uma cadeira. Moço, está todo aqui. Por favor, não custa nada para a senhora. Tá bom. Ela pega o rádio, fala com o piloto, olha, vou pedir para a aeromoça vai, daqui 2 minutos ela volta, e ele diz assim, olha, eu não sei explicar como, porque pelo mapa do voo aqui, o avião está com assento completo, não tem mais nada, mas a aeromoça acaba de me dizer que tem uma poltrona vaga. Ele falou, bom, se está completo, está tudo pago, não está? Então, aí ela chamou, irmã, vem cá, tem essa senhora aqui, ela não tem condição de pagar a passagem. Então, já que está tudo pago, todo mundo, os outros assentos estão pagos, eu podia levar ela? E o piloto escuta pelo rádio, né? Ele disse, olha, por mim,
tem problema nenhum, uma passageira a mais, uma a menos, não vai fazer diferença. Por mim ela pode entrar. E aí ele falou, irmão, oh, aleluia. Sabe o que é querer contra a esperança, meu irmão? É quando o voo já partiu. Quando todo mundo diz que você é doido, mas você se firma na palavra. Deus te deu uma palavra. As circunstâncias dizem exatamente o contrário. Mas Deus disse, eu vou te dar. Eu vou fazer. Meu irmão, não depende da sua força, não depende dos seus relacionamentos, só depende de você crer. Que aquele que fez, como ele diz, ele era poderoso o suficiente para cumprir a sua palavra. Quantos creem que hoje nós podemos sair daqui grávidos? Fiquem em pé se você crê. Oh, aleluia, aleluia. Você tem uma palavra de Deus. Levante a sua mão. Diga assim comigo, Senhor Jesus, nessa noite, ouvi a tua palavra e creio nela. Senhor, quantas vezes eu olhei para os problemas, eu olhei para as dificuldades, e eu confesso, eu deixei de crer naquela palavra profética que eu recebi do Senhor, e para mim, aqueles sonhos e projetos já não são mais possíveis. Mas hoje o Senhor está dizendo, ei, filho, aquela palavra que eu te dei está valendo. Não precisa dar um jeitinho. O problema não é seu, o problema é meu. Eu não dependo das circunstâncias, da sua força. Eu vou operar um tremendo milagre. Ainda que todos tenham dito a você que é impossível, que não pode, que não dá, que não tem jeito, hoje eu quero que você gere no seu coração, pela fé, eu quero que você veja a imagem da bênção que já é sua. Oh, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu queria fazer um ato profético aqui com você agora. Oh, rabadalacatara, há uma unção de Deus aqui. Oh, aleluia. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração. A mão no seu coração. A mão. Você vai ter que gerar no coração. Você precisa gerar. Amém? Aleluia. Meu irmão, eu quero. Isso é um ato profético. É por fé. Olha aqui para mim. Meu irmão, o Espírito Santo de Deus vai unir-se ao seu espírito nesse momento. Sabe aquele milagre que você sonha? Aquela palavra profética que você recebeu? Sabe? Então você vai ter que gerar na mesma dimensão de Deus agora, amém? Então eu quero que você feche os olhos. E você agora, pela fé, como Abraão gerou Isaac, eu quero que você, pela fé, comece a enxergar o seu milagre acontecendo. E deixa eu te falar, se você conseguir enxergar o seu milagre, eu quero que você comece a dar glória a Deus, como fez Abraão. O dia que ele entendeu isso, ele começou a dar glória, ele começou a glorificar. Então eu quero que você faça isso. Aleluia. Eu quero que você enxergue agora pelos olhos da fé. Aleluia. Gente, me perdoe. Olha aqui para mim. Desculpa eu te interromper num momento tão tremendo quanto esse. Me perdoe. Mas eu preciso falar isso para você. Daqui de cima você começa a enxergar alguns rostos. E tem gente assim, ó. Perdão,
com tudo, desculpe, você vai pensar que eu estou sendo até desrespeitoso, mas não é. Querido, isso está mais para dor de barriga do que para gravidez. Mais para dor de barriga do que para gravidez. Por quê? Eu vou te explicar. Imagine que você, vamos usar o exemplo que nós usamos aqui na palavra. Você está pensando na casa. Deus, eu preciso de uma casa. E Deus está dizendo, filho, eu tenho uma casa pronta para você. E você começa a gerar na mesma dimensão de Deus. Na mesma dimensão. E aí você, pelos olhos da fé, você chega e vai abrir a porta da casa. Fala a verdade. Você abriria a porta da casa assim, ó. Assim que você ia abrir? Meu irmão, você está entendendo o que eu estou pedindo para você? Para você enxergar pelos olhos da... Já pensou o carro? O carro que você quer? Carro novinho, zerado, cheiro de zero, banco de couro, aquele cheiro gostoso. E você abrindo a porta do carro, você abriria a porta do carro assim, ó. É assim que você abriria? Eu estou tentando fazer você entender que quando Abraão enxergou pelos olhos da fé a bênção, ele irrompe, meu irmão, dando glória a Deus, ele se enche de alegria. É isso que eu estou pedindo para você agora, enxergar pelos olhos da fé e entrar nessa alegria, nesse gozo e começar a dar glórias ao nome do Senhor. Está entendendo? Você está entendendo que Deus quer te dar, Ele só quer que você creia, só isso. Se você crê, e se você gera hoje aqui, tem um milagre, vai nascer, você se engravida hoje, meu irmão, e pode nascer amanhã, pode nascer daqui na semana que vem, daqui a 6 meses, não importa. Alguns de vocês, eu disse ontem, já vão sair daqui em trabalho de parto. Então eu vou te desafiar de novo. E se você enxerga, você começa a dar glória a Deus, você começa a ver. Então feche seus olhos de novo, põe a mão no seu coração e agora começa a ver pelos olhos da fé. Oh, o teu milagre, a tua bênção, a tua cura, a tua restauração, a restauração da tua família, a restauração dos teus filhos, a restauração do teu esposo. Oh, a restauração financeira, a tua empresa quase quebrada, sendo restaurada pelo Senhor. Oh, o milagre da tua casa, o milagre do teu carro, eu não sei o que, mas Deus estava dizendo, ei, se você consegue gerar pelos olhos da fé, então me glorifique, só isso, dê glórias, comece a gerar pelos olhos da fé. Oh, rabalassuri andarabadara xeri andarabá. Oh, aleluia! Se creres, verás a glória de Deus, Oh, aleluia! Aleluia, o teu milagre nascendo, a tua restauração financeira nascendo, ou a tua promoção sendo conquistada, a empresa sendo gerada. Oh, candalabadarabachuri andarabá. Dele catalavassuri andarabá. Aleluia, estando certíssimo de que aquele que prometeu era poderoso bastante para cumprir. Deus está dizendo, ei, eu faço, creia em mim, eu faço. Você só tem que crer e enxergar pelos olhos da fé. Não importa se você tem se as circunstâncias são favoráveis ou não, se você tem condições ou não, não importa. Deus não depende disso. Diga assim comigo, Senhor, pelos olhos da fé, eu estou gerando o meu milagre. Senhor, hoje, agora, eu estou me engravidando da bênção, do milagre, do sonho, do projeto do Senhor para a minha vida. Diga, e eu sei agora que é só uma questão de tempo. Diga, só uma questão de tempo. Meu milagre vai nascer. Em nome de Jesus. Se você quer, aplauda, glorifique, exalte o nome do Senhor.
Aleluia, 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 aleluia. Tem gente se engravidando aqui do milagre, do milagre de Deus, do sonho de Deus para a tua vida. Aleluia, restauração da tua casa, do teu lar, da tua família, da tua saúde, das tuas finanças. Oh, rabalassuri andarabadeire cheire candarabá. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, tem milagre acontecendo aqui. Tem milagre de Deus acontecendo aqui agora. Oh, candarabaxeri andarabá. Litere candarabassuri andarabá. Aleluia. Olha aqui para mim, querido. Você pensa que eu estou brincando com você? Rapidinho, eu já chutei o pau do barraco mesmo, vamos embora, né? Já ficou até essa hora. Eu estava pregando 7 horas da manhã, pastor, numa reunião de empresários, lá em Anápolis. Eu estava pregando. E eu naquele dia eu nem falei para eles colocarem a mão no coração, eu pedi para eles colocarem a mão no ventre mesmo. Aquele bando de homem, tudo com a mão no ventre, orando, 7 horas da manhã. E acabou, fomos embora. Depois um irmão me contou esse testemunho. Quando chegou 9 horas da manhã, ele começou a sentir mal e umas torções. Ele virou e falou assim: ei, será que eu levei aquele negócio a sério demais? Ele começou a sentir uns negócios, estava mexendo uns negócios dentro dele. Ele falou: eu acho que eu exagerei. E ele disse que aquela sensação de que alguma coisa ia acontecer. 12:00. Ele entrou em trabalho de parto 2 horas depois, 3 horas depois. 12:00, o milagre dele estava nascendo. Lá em Anápolis, ele tinha o desejo de ser representante de uma grande empresa aqui de São Paulo. Não é? E ele estava orando por isso e pedindo isso. 12:00, ligaram aqui de São Paulo para ele lá. E o diretor disse assim: olha, cara, nós gostamos demais de você. Você é um cara muito jóia. Mas infelizmente você não tem condições de nos representar. Banho de água fria, né? Você não tem, o seu escritório é muito pequeno. Você não tem condição nenhuma de representar a nossa empresa. Mas nós gostamos de você. E por causa disso, vamos investir em você. Vamos criar toda a infraestrutura. E a partir de agora, você é nosso representante oficial. 5 horas depois, o milagre dele estava nascendo. Eu estou dizendo que alguns de vocês já podem sair daqui em trabalho de parto. Eu estava pregando numa igreja, uma irmã virou para mim, no meio da igreja, levantou e disse assim: pastor, dá para gerar óctuplos 8. Eu virei para ela e falei: irmã, você tem fé para isso? Ela disse: eu tenho. Então seja feito segundo a sua fé. Eu voltei algum tempo depois lá na igreja, pastor. No meio da igreja ela virou: pastor, lembra de mim? Igreja grande, aquele monte de gente. Você não consegue gravar. Irmã, me perdoe. Pastor, aquela dos 8. Dos óctuplos. Oi, irmã. Pastor, dos 8, 6 já nasceram. 2 está quase para nascer. Eu não estou brincando, meu irmão. Hoje você sai daqui grávido do sonho, do projeto de Deus para a tua vida. E agora é só uma questão de tempo. Se você crê, meu irmão, se prepare. Vai nascer. Amém? Amém? Qual é a frase que a gente diz todo dia? Vários irmãos já estão vindo. Olha, vários irmãos. Glória a Deus. E quando eu vejo, eu olho, você está dizendo para mim: eu, minha casa, minha família, meu negócio, minha igreja, não estamos em crise. Meu irmão, em nome de Jesus, amanhã, meu irmão, venha todo mundo. Se você não tem ainda, adquira. Se você tem na tua casa, vai lá, pega, ressuscita lá. Eu sei que muitos de vocês têm, mas se você não tem, adquira lá, ou abençoe a vida de alguém, né? Não faz que nem o Jackson. O Jackson ontem estava, só porque eu falei para vir hoje, ele não veio. Não faz assim, que nem ele fez, entendeu? Faz que nem o pastor, hoje ele não veio, hoje ele veio, tá vendo? Mas amanhã ele vem, não vem, Jackson? Em nome de Jesus, amanhã todo mundo, porque eu quero criar aqui, meu irmão, uma tropa de elite, amém?
De gente dizendo: eu, a minha casa, nós estamos em Cristo Jesus, a minha igreja, amém, amém. Ou amanhã nós vamos continuar. E deixa eu falar uma coisa: quem esteve comigo no primeiro seminário? Quem esteve aqui no primeiro? Tá. Eu falei muitas palavras lá e vocês fizeram alguns atos proféticos, entraram em fidelidade e tal. E eu sei que alguns de vocês foram imediatamente abençoados, mas outros entraram no que nós chamamos de zona de conflito espiritual. Pastor, eu não era fiel, não tinha problema. Agora que eu sou fiel, pastor, o que está acontecendo? Amanhã você vai entender. E não só você vai entender, você vai sair da zona de conflito espiritual. Amém? O diabo vai fazer de tudo para você não vir. Levanta a mão. Diga: Satanás, querendo você ou não, amanhã vou estar aqui e vou tomar posse da bênção, da vitória, que já é minha. Diga que não há nada que você possa fazer para me impedir. Eu vou estar aqui. Em nome de Jesus, amém. Convide. Eu falei ontem, né? Você olhar para a esquerda, você lembrou de alguém? Pastor, eu lembrei. Você convidou. Pastor, esqueci. Então amanhã não deixa. Convide alguém para estar aqui. Amém. Você pode aplaudir, glorificar o Senhor.